O aniversário que virou um espetáculo. Era para ser uma noite perfeita. O restaurante, aquele lugar charmoso com velas e música ao vivo, tinha sido reservado com meses de antecedência. Eu até escolhi o vestido vermelho, aquele que ele sempre dizia que me deixava irresistível. Mas, como dizem, o diabo está nos detalhes, e o meu detalhe chegou de salto alto e sorriso de comerciante de usados. Tudo começou quando o garçom trouxe a sobremesa. Um bolo de chocolate com morangos, meu favorito, e uma garrafa de vinho que custava mais do que o meu salário. Foi então que a porta giratória do restaurante se abriu, e lá estava ela, a colega de trabalho que, coincidentemente, sempre tinha reuniões até tarde. Dessa vez, porém, não estava de terno padraço nem com a pasta de executiva. Vestida num corpo justíssimo, cabelos soltos como se tivesse saído de um clipe dos anos 2000, ela avançou direto para a nossa mesa. Surpresa! Ela cantou como se fosse a anfitriã da festa. Meu marido, que até então estava com a mão na minha coxa, provavelmente por inércia, levou um susto tão grande que derrubou o garfo. O barulho do talher batendo no prato ecoou como um tiro no silêncio constrangedor que se instalou. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz um tom mais aguda do que o normal. Ela riu, como se a pergunta fosse boba, e puxou uma cadeira sem esperar convite. "Vim celebrar com vocês, claro", disse, enquanto seus dedos brincavam com o copo de água dele. "Afinal, aniversário é data para compartilhar, não é, querida?" Eu não era boba. Sabia que a querida não era para mim. O garçom, percebendo o clima, tentou salvar a situação trazendo mais uma taça. Mas a amante, porque, vamos ser sinceras, era isso que ela era. Já estava servindo vinho ela mesma, com uma intimidade que só quem já dividiu mais do que planilhas do Excel tem. "Você não vai me apresentar?" ela perguntou, virando-se para mim com um sorriso que mais parecia uma faca. Meu marido engoliu em seco. Eu, por outro lado, sorri de volta, doce como veneno. "Não precisa. A gente já se conhece." E virei meu copo de uma vez, como se estivesse brindando a minha própria paciência. Foi então que ele percebeu. O olhar dele saltou entre nós duas, e algo na minha expressão deve ter acendido um alerta vermelho na cabeça dele. Porque de repente a amante deixou de ser a estrela do show. "Você sabia?" Ele sussurrou mais para si mesmo do que para mim. Eu apenas levantei a sobrancelha, como quem diz, "Claro que eu sabia, idiota." Ela, por sua vez, começou a perceber que a armadilha não era para mim. Seu sorriso congelou, e seus dedos pararam de brincar com o copo. O silêncio voltou mais denso dessa vez, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Foi quando ele fez o que nenhum de nós esperava. "Desculpa", disse tão baixo que quase não ouvi. Depois mais alto, com uma firmeza que eu não via há anos, "Vocês duas me desculpem." E se levantou. Não em direção à saída, não em direção a ela, mas para o palco, onde a banda tocava um blues suave. "Posso pedir uma música?" ele perguntou ao músico, que assentiu confuso. E então meu marido, o homem que há meses andava como um zumbi entre a casa e o escritório, subiu no palco, pegou o microfone e com uma voz rouca de quem não canta há décadas, começou. "You don't own me." A amante ficou branca. Eu, por outro lado, quase engasguei com o vinho. Porque, pelo visto, ele não só sabia que eu sabia, como tinha preparado uma resposta à altura. E pela primeira vez em muito tempo, a noite prometeu. A voz dele quebrou na segunda frase, mas não por fraqueza, pelo contrário, era como se as palavras, depois de tanto tempo engasgadas, finalmente encontrassem o caminho. O bar inteiro se calou, até os garçons pararam de enxugar os copos. Só a bateria mantinha um ritmo surdo, como um coração batendo sob o assoalho. "Don't say I can't go with other boys." Ele não olhava para nenhuma de nós, os olhos fixos num ponto além da parede, como se estivesse lendo as letras projetadas ali, em algum filme antigo que só ele via. Mas a mão esquerda, a que tremia quando assinava cheques ou segurar a xícara de café pela manhã, agora se fechava com força em torno do microfone, os nós dos dedos brancos. A amante, Clara, esse nome que eu tinha descoberto por acidente numa fatura de hotel, abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela devia ter imaginado muitas cenas, lágrimas, gritos, talvez até um soco na mesa. Mas não aquilo. Não o homem que ela achava ter domado, subindo num palco como se fosse donos dos nossos silêncios. "Don't put on a show for me." Eu deveria estar furiosa. Ou humilhada. Ou as duas coisas como nos filmes. Mas o que senti era algo mais perigoso. Uma curiosidade afiada, como se ele estivesse descascando não só os anos de mentiras, mas também as camadas de algo que eu mesma tinha ajudado a construir. A mulher impecável. O casamento impecável. A fachada que agora rachava ao som de uma música que ele escolhera a dedo. Quando chegou ao refrão, a banda entrou toda como se tivessem ensaiado.
O saxofone chorou junto, e o pianista, um velho de bigode prateado, sorriu para mim, como se dissesse: "Isso aqui é bom, minha filha." Meu marido virou o corpo levemente na direção de Clara, não para encará-la, mas para que ela não tivesse dúvida de que aquelas palavras eram para ela. Eine frito do ati e o ante, no de time. Clara empurrou a cadeira com tanta força que ela caiu. Não chorou, não gritou, só pegou a bolsa, os olhos queimando, e saiu com passos tão rápidos que quase tropeçou no próprio salto. A porta bateu atrás dela como um ponto final. O bar explodiu em aplausos. Alguém assobiou. Meu marido baixou o microfone, respirou fundo e só então me olhou. Não com desafio, não com culpa. Com algo que eu não reconhecia, é algo que talvez nem ele mesmo soubesse nomear. Quando desceu do palco, não veio até a mesa. Foi direto para o balcão, pediu um uísque puro e bebeu de um gole só. Eu observei, imóvel, enquanto ele secava a boca com o dorso da mão e pedia outro. Só então se virou para mim, o copo entre os dedos. "Precisamos conversar", disse. E eu, pela primeira vez em anos, não soube o que responder.